Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, para quem ainda não me conhece, e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer essa carteira linda que já é feita com o porta-moedas embutido. Super prática e perfeita para o dia a dia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhuma videoaula nova que posto por aqui. E a nossa carteira ficou medindo aproximadamente 12 centímetros e meio de largura por 10 centímetros de altura. E utilizei 97,5 gramas de fio. Para confeccionar a nossa carteira, eu vou utilizar barbante número 6, mas vocês podem utilizar o fio da preferência de vocês, agulha 3,5 milímetros, marcadores, agulha de tapeçaria, botão imantado, linha e agulha para a costura do botão imantado, tesoura e cola para os arremates. Vamos dar início pelas correntinhas. Então, faço o meu nó corrediço, eu vou apertar esse meu nó. Agora, subo um total de 22 correntinhas. Feitas as minhas 22 correntinhas, eu fiquei com 13 centímetros de correntinha. Eu viro as minhas correntinhas para trabalhar do lado avesso delas, pegando nessas alcinhas aqui que se forma. Então, eu pulo essa primeira alcinha, eu venho na segunda e faço um ponto baixo. Vou trabalhar um ponto baixo para cada correntinha. E nesta primeira carreira, vamos ficar com um total de 21 pontos baixos. Feitos os meus 21 pontos, né? Coloquei um ponto baixo para cada correntinha. Faço uma correntinha e prosseguimos para a carreira de número 2. Então, a carreira de número 2, eu vou vir aqui no meu primeiro ponto e fazer um ponto baixo. Faço um ponto baixo para cada ponto de base e vamos continuar com 21 pontos baixos na carreira. Feita a minha carreira de número 2, de ponto sobre ponto, faço uma correntinha, viro meu trabalho, venho no primeiro ponto, coloco um ponto baixo. E nessa terceira carreira, assim como na primeira e na segunda, vamos trabalhar ponto sobre ponto. Então, nós vamos prosseguir assim, subindo a nossa base, tá? Fazendo ponto sobre ponto, sempre vamos ter a mesma quantidade de pontos, né? Que é 21 pontos. E nós vamos fazer até a carreira de número 33. Eu vou adiantar a minha carreira, já que vai ser só repetição, né? Do que fizemos na primeira, na segunda e na terceira, que é ponto sobre ponto, tá? Vou fazer e já retorno com vocês. Fiz as minhas carreiras de ponto sobre ponto, né? Então, fiz até a carreira de número 33. Eu vou arrematar já esse fiozinho aqui do início. Eu gosto de passar um pouquinho de cola aqui na pontinha do fio, para que ele não fique à mostra. Eu estou utilizando cola pano, mas geralmente eu utilizo cola de silicone, tá? Mas no momento eu estou sem a cola de silicone. Agora, vamos fazer algumas marcações aqui na nossa base, pra gente fazer a parte do meio onde vai o zíper. Conto a partir da minha primeira carreira: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Essa é a carreira de número 15. Eu vou marcar a carreira de número 16, tá? Eu vou marcar dos dois lados aqui da minha carreira, de número 16. Agora, eu pulo uma carreira
a carreira de número 17 e marco a minha carreira de número 18. Vou colocar aqui um marcador desse lado e do outro lado também eu vou fazer uma marcação. Então, da carreira de número 19 até a carreira de número 33, nós ficamos com 15 carreiras, igual aqui nessa parte. Agora, a partir da carreira de número 34, nós vamos iniciar a aba da nossa carteira. Então, faço uma correntinha. Eu vou marcar essa carreira de número 33, né? Pois aqui a gente vai iniciar a costura das laterais da carteira, tá? E também para a gente saber onde inicia a aba da nossa carteira. Então, viro o trabalho e nesta carreira nós vamos pegar somente nessa alcinha do ponto, ó. Essa alcinha aqui. Vou fazendo um pontinho baixo para cada alcinha. Vamos ficar com a mesma quantidade de pontos, né, que a gente fez no corpo da carteira, tá? Um total de 21 pontos baixos. Fiz a minha carreira de ponto sobre ponto, né, minha carreira de número 34. Então, como vocês podem observar, ficou essas alcinhas, né, aqui na frente. E agora nós vamos prosseguir para a carreira de número 35. Faço a minha correntinha e vamos trabalhar pontos baixos dobrados. E vou vir aqui neste primeiro pontinho, ó, depois da minha correntinha, pegando nesta alcinha e nesta alcinha de baixo, que é o primeiro ponto da carreira anterior. Pulo a minha correntinha, venho pegando nessa alcinha aqui de cima do primeiro ponto, pego nessa alcinha de baixo, né, que é a alcinha que a gente não trabalhou na carreira anterior. Puxo o meu fio do novelo, passando sobre essas duas alcinhas. E agora eu fico com duas alcinhas para fazer o meu ponto baixo. Venho no próximo ponto, pego somente nesta alcinha que fica aqui na frente, ó. Esta alcinha aqui e a alcinha de baixo, ó. Vou pegando a alcinha com a alcinha, ó. Venho no próximo, pego a alcinha da frente e a alcinha de baixo e faço o meu ponto. Então, eu prossigo fazendo isso nessa repetição até o final da carreira. E sempre vamos manter a mesma quantidade de pontos, tá? Está me restando 2 pontinhos para finalizar a carreira, ó. Tem esse pontinho que fica mais escondido e esse penúltimo, tá? Então, ó, sobrou 2 alcinhas aqui embaixo também. Faço meu penúltimo ponto, pegando as 2 alcinhas, né? A alcinha de cima e a alcinha de baixo. Último ponto também, pegando a alcinha de cima e a alcinha de baixo. Então, finalizamos a carreira de número 35. Agora, vamos prosseguir para a carreira de número 36. Faço a minha correntinha. Eu vou pular a minha correntinha, vou vir no meu primeiro ponto, pegando a alcinha de cima e a alcinha da carreira de baixo, tá? Essa alcinha aqui. Faço o meu primeiro pontinho da carreira, meu primeiro ponto baixo. Prossigo, pegando a alcinha de cima e a alcinha de baixo. Nós vamos prosseguir pegando a alcinha de cima e a alcinha de baixo até o final da carreira, tá? Cuidado para não pular nenhum ponto. Vamos sempre ter a mesma quantidade de pontos, 21 pontos baixos na carreira. Está me sobrando um pontinho para finalizar a carreira. Ó, ele fica um pouquinho escondido, ó. Esse pontinho aqui, ó. Observo que tem as 2 alcinhas do meu ponto, ó. As 2 alcinhas do meu ponto, eu vou pegar nesta alcinha e na alcinha da carreira anterior, tá? Faço a minha correntinha e prossigo para a minha carreira de número 37. Então, nós vamos fazer repetição, tá? De pontos aqui, sempre fazendo os pontos baixos dobrados e sempre mantendo a mesma quantidade de pontos na carreira. Eu vou prosseguir fazendo as minhas carreiras e já retorno para passar a quantidade de carreiras que eu fiz na minha aba.
Finalizadas minhas carreiras da aba, eu fiz até a carreira de número 56, tá? Então, contando a partir aqui da carreira onde a gente iniciou a aba, eu fiz um total de 23 carreiras, tá? Eu vou fazer uma última carreira de acabamento só para fechar esse espaço que fica entre uma carreira e outra. Então, faço uma correntinha, pulo essa correntinha, venho no meu primeiro ponto pegando as duas alcinhas, ó, do meu ponto da última carreira e pego na minha alcinha de baixo, tá? A única coisa que vai mudar é que eu vou pegar as duas alcinhas da minha última carreira, ó, e pegar a alcinha de baixo, tá? Vou fazer essa sequência até o final da carreira. Finalizada a minha aba, tá? Então, aqui de aba, eu fiquei com um total de 24 carreiras, tá? Com pontos baixos dobrados. E contando aqui a base inteira, fizemos 57 carreiras, ok? Eu vou tirar as medidas da minha base, para vocês verem em medidas, né, o tamanho. Então, aqui de altura, ficamos com 26 centímetros e de largura, ficamos com 11 centímetros. Passo uma correntinha e corto o meu fio para fazer o arremate. Agora, nós vamos fazer o meio da nossa carteira, onde vamos colocar o zíper. Então, como vocês podem observar, nós temos essas alcinhas que se forma, tá, no avesso do ponto. É nessas alcinhas que a gente vai pegar para fazer a subida aqui do nosso miolo da carteira. Então, venho nessa alcinha, ó, onde está o meu marcador. Primeiro pontinho. Eu vou fazer aqui um nó corrediço antes. Agora sim, venho na minha alcinha. Pode dobrar assim para facilitar. Puxo o meu fio e faço o meu primeiro ponto baixo, ó. Já vou pegando o meu fio inicial e colocando aqui para ser arrematado. Então, venho na próxima alcinha, ó. E faço o meu segundo ponto. Então, eu vou colocando um ponto baixo para cada alcinha. Quando estiver chegando ali próximo do final, eu retorno com vocês. Estou chegando no finalzinho, ó. Vou pegar aqui o meu penúltimo ponto. E aqui onde está o meu marcador, eu vou colocar o meu último ponto. Então, nesta carreira, vamos ficar com um total de 22 pontos, tá? Prosseguimos para a carreira de número 2, faço a minha correntinha, viro meu trabalho e aqui na nossa divisão, eu vou pular esse primeiro ponto, tá? Já vou contar a minha correntinha como meu primeiro ponto, né? No corpo da nossa carteira, nós estávamos colocando aqui nesse ponto, nós vamos colocar aqui no segundo ponto, já contando a correntinha como nosso primeiro ponto baixo. Então, eu vou fazer um ponto para cada ponto de base, né? Ficando com os meus 22 pontos. Aqui eu já tenho 5 pontos e vou completar os meus 22 pontos. Finalizada a minha carreira, né? Fiz aqui meus 22 pontos e agora eu vou subir um total de 12 carreiras, tá? Eu já tenho 2 carreiras, eu vou subir mais 10 carreiras de ponto sobre ponto, ficando com a mesma quantidade de pontos em todas as carreiras. Eu já vou arrematar aqui meu fio, né? Colocando um pouquinho de cola. Eu vou subir as minhas carreiras, né? E já retorno com vocês. Finalizadas minhas 12 carreiras, tá? Faço uma correntinha e eu vou deixar aproximadamente uns 20 centímetros de fio para fazer a costura da lateral das divisões. Agora eu puxo o meu fio cortado e aperto para formar um nozinho. Então, aqui a gente fez a primeira parte, né?
da nossa divisão. Agora eu vou pegar o meu fio para fazer a minha segunda parte, que é nessa carreira onde a gente fez a outra marcação, ó. Então, retiro o meu marcador. Pego aqui na minha alcinha, ó, nessa primeira alcinha, né, que se forma do lado avesso do ponto, né, igual a gente fez lá do outro lado. Faço o meu primeiro ponto, tá? E nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada alcinha, assim como nós trabalhamos ali do outro lado. Ficando com a mesma quantidade de pontos, tá? 22 pontos baixos. Estou chegando próximo do marcador, ó, eu retiro e faço o meu último ponto nessa alcinha, aqui onde estava o meu marcador. Formando os meus 22 pontos baixos. Agora eu prossigo fazendo a minha segunda carreira da mesma forma que eu fiz lá na primeira lateral. Eu já vou contar a minha correntinha como primeiro ponto, venho no segundo e faço um ponto baixo. Então, eu prossigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, ficando com 22 pontos. Já vou fazer o arremate do meu fio, né, com a minha cola. E depois eu vou subir as minhas 12 carreiras, tá? Finalizei as minhas 12 carreiras, já fiz a minha correntinha e eu vou deixar a mesma quantidade de fio que eu deixei ali do outro lado para fazer a costura da lateral. Tá? Agora eu puxo e faço um nozinho. Agora nós vamos fazer a costura do zíper. Vou pegar aqui o meu zíper, posicioná-lo, pegar aqui alguns alfinetes e alfinetá-lo, tá? Para fazer a costura. Vou posicionando o meu zíper, tá? Com o auxílio do alfinete. Verifico se o zíper não vai pegar aqui nos meus pontos. E vou alfinetando o zíper. Zíper alfinetado, já estou aqui com a minha agulha e linha para fazer a costura. Então, eu insiro aqui por trás do meu zíper, ó, e saio no meu primeiro pontinho. Agora, eu venho aqui no segundo pontinho e saio do lado do meu zíper. Eu vou seguir essa linha que tem aqui atrás do zíper, tá? Para me guiar e a costura não sair torta. Vou fazendo essa costura de vai e vem, né? Entrando aqui do lado de trás, né? Onde está o meu zíper e saindo nos meus pontos. Depois entro nos meus pontos e saio aqui do lado do meu zíper. Finalizada a costura do meu zíper. Ó, costurei até aqui o finalzinho. Agora eu vou passar aqui pra cima, ó, no meu zíper, porque eu vou fazer um terminal para ele. Se vocês quiserem fazer esse terminal, né, depois, pode fazer também. Pode simplesmente destacar aqui essa parte de cima, né, do zíper, para fazer a costura lá no outro lado da nossa divisão, tá? Mas eu já vou fazer o meu terminal para adiantar aqui a minha costura. Vou passando aqui a minha agulha entre um zíper e outro, tá? Para fazer o terminal. Agora eu volto aqui para esse outro lado, reforçando a minha costura. Eu vou passar aqui mais uma costura desse lado, ó. Eu insiro aqui. E vou passar mais uma costura para que ela fique bem reforçada. Eu vou fazer a costura de vai e vem, igual eu fiz a primeira costura. Finalizada a minha costura, ó. Agora sobrou as duas pontinhas, né? A do início e do final. Eu amarro ponta com ponta para fazer o arremate do fio. Agora, nós vamos fazer a costura desse outro lado do zíper. Posiciono na mesma direção
que a gente posicionou do outro lado. E passo aqui o alfinete, ó. Vou alfinetar ele primeiro, tá? Vou posicionando e alfinetando ele para a costura. Zíper alfinetado, eu abri ele para facilitar a costura e verifiquei se tá no mesmo posicionamento do outro, para que não fique torto ou repuxando. Já peguei aqui a minha agulha, vou iniciar deste lado, ó. Insiro aqui do lado do zíper, né, que é o lado avesso, puxo aqui para o lado de fora. Agora eu insiro no meu ponto, voltando lá para o lado avesso, tá? Nós vamos fazer a mesma costura que fizemos lá do outro lado. Então, eu faço essa costura, né? Depois que eu finalizar, eu vou fazer mais uma costura para reforçar essa costura e faço o arremate do fio. Eu vou adiantar aqui essa parte, tá? Que nós só vamos fazer repetição da costura lá do outro lado e já retorno com o meu zíper costurado. Finalizada a costura do meu zíper, ó, costurei. Eu vou fechar aqui para vocês verem, ó. Fica bem centralizado e não fica pegando aqui nos pontos, tá? Eu vou deixar meu zíper até aqui, pois nós vamos fazer a costura das laterais, tá? Vamos costurar aqui e aqui. Então, já estou aqui com a minha agulha, né? Já coloquei no meu fio, que eu reservei. Agora, eu vou pegar carreira com carreira, tá? Eu coloco aqui meu zíper pra dentro e pego carreira com carreira, ó. Já inseri a minha agulha ali na primeira carreira, né? E na mesma direção, né, da primeira carreira do outro lado, eu vou inserir a minha agulha. Eu puxo o meu fio. E vou fazendo a minha costura de vai e vem, ó. Insiro a minha agulha aqui na segunda carreira, ó, e na mesma direção, ó, do outro lado, né, na segunda carreira do outro lado, eu insiro a agulha para fazer a costura. Tá? Eu vou fazer essa costura de vai e vem até o final da minha lateral. Finalizada a minha costura, tá? Já fiz o arremate também, ó. Fica assim a costura. Agora é só repetir a mesma costura do outro lado. Finalizada a costura aqui das laterais, né? Do bolsinho interno da nossa carteira, né? Onde a gente colocou o zíper. Agora, nós vamos fazer as laterais, né? Dessa parte externa da nossa carteira. Eu pego o meu fio, faço uma laçadinha, venho aqui nesse marcador, né, onde a gente fez a marcação de separação aqui da aba, faço um ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixo para cada carreira, tá? Já pego o meu fio aqui para ser arrematado. Então, vou fazendo um ponto baixo para cada carreira, até a carreira de número 12, tá? Então, no total aqui, nós vamos fazer 12 pontos baixos, um para cada carreira. Estou fazendo o meu ponto de número 12, me sobrou 3 carreirinhas. Eu vou vir na próxima carreira, vou puxar o meu fio e não vou fechar. Venho na próxima carreira, puxo o meu fio, não fecho. Venho na próxima carreira, puxo o meu fio, não fecho. Então, eu fiquei com 4 alcinhas, agora eu fecho tudo de uma vez. Então, as 3 últimas carreiras, eu fiz uma diminuição. Agora, eu venho na minha carreira, onde a gente fez a divisão, faço um ponto baixo, venho na próxima carreira, onde a gente fez a outra divisão, e faço um ponto baixo. Então, eu fiz 2 pontos baixos, depois da minha diminuição.
Venho aqui na próxima carreira, puxo o meu fio, não fecho. Venho na próxima carreira, puxo o meu fio, não fecho. E venho na próxima carreira, puxo o meu fio, não fecho. Fico com 4 alcinhas e tiro todas de uma vez. Fiz a minha diminuição. Agora eu vou colocar um ponto baixo, né, para cada carreirinha aqui, né, na lateral das carreiras, até obter os 12 pontos baixos, igual a gente fez ali no início, tá? Então, vou colocando um pontinho para cada carreira, ó. Finalizados meus pontos, eu faço uma correntinha e deixo um pedaço pra gente fazer a costura, tá? Aproximadamente uns 30 centímetros. Puxo o meu fio e aperto aqui pra fazer um nozinho. Agora, nós vamos fazer a costura, tá? Unir os dois lados. Pego a minha agulha de tapeçaria. Eu vou vir aqui, ó, no meu primeiro pontinho que eu fiz, ó, desse lado aqui, esse pontinho aqui, ó, pegar somente uma alcinha, ó, essa alcinha de fora, e do outro lado também, ó, pega a alcinha de fora do meu primeiro ponto. Puxo, venho no próximo ponto, aqui desse lado, e no ponto correspondente do outro lado, ó, e vou fazendo a minha costura de vai e vem. Finalizada a minha costura desse lado, ó. Agora eu repito o mesmo nesse outro lado, ó. Faço um nozinho corrediço. Nesse lado a gente iniciou aqui, né, na parte da aba. Eu vou iniciar aqui nessa ponta, ó. Pegar aqui na primeira carreirinha. Fazer o meu ponto baixo. Já vou arrematando o fio, tá? Então, vou colocar um pontinho baixo para cada carreira, ficando com 12 pontos baixos. Fiz os meus 12 pontos baixos, agora eu faço a minha diminuição, né? Venho na próxima carreira, puxo a minha alcinha, não fecho. Venho na próxima, puxo a minha alcinha, não fecho. Venho na próxima, puxo a minha alcinha, fico com 4 alcinhas na minha agulha e puxo tudo de uma vez. Agora, eu venho na carreira onde eu fiz a minha divisão, faço um ponto baixo. Venho na minha próxima carreira, onde eu fiz o outro lado da divisão, faço um ponto baixo. Venho na minha próxima carreira, puxo a minha alcinha, não fecho. Venho na próxima, puxo a minha alcinha, não fecho. Venho na próxima, puxo a minha alcinha, fico com 4 e tiro todas de uma vez. Agora, eu vou colocar um ponto baixo para cada ponto de base, ficando com os meus 12 pontos baixos, tá? Eu vou fazer até chegar aqui no meu marcador. Finalizada a minha lateral, eu corto o meu fio deixando um pedaço grande para fazer a mesma costura que eu fiz ali do outro lado, tá? Então, eu vou adiantar aqui a minha costura e já retorno. Finalizada a minha costura da lateral, ó, costurei as minhas 2 laterais. Eu já fiz a costura do meu botão imantado, tá? Então, eu peguei o meu botão imantado, costurei essa parte mais fina aqui na parte da aba, tá? Posicionando ele aqui, né? Centralizando ele no meio da minha aba. Peguei o meu fio, né? E a agulha. E fui fazendo a minha costura, pegando aqui os ganchinhos do meu botão. Depois eu peguei a minha parte do botão que é mais grossa, fechei a minha aba para centralizá-lo e fazer a costura. Tá? Essa parte não tem muito segredo, tá? Da costura. É bem simples, por isso eu adiantei essa parte. Costurei também a minha tag personalizada. Aqui dentro já tem algumas coisas minhas, ó, documentação, alguns cartões e aqui o espaço para as moedas, né? Porta-moedas. E assim finalizamos mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, comentar aqui embaixo e compartilhar para que mais pessoas possam aprender também. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!